Vamos direto ao Parque São Arena do Corinthians, lá Arena Itaquera. O nosso repórter Lucas Herrero está com o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Vamos ouvir. Eu fico e lamento e fico chateado do Cuca estar saindo hoje. Eu acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com a sua experiência, com a sua trajetória, com o seu currículo e com o pouco que ele fez já nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo, o Corinthians também. A gente conversou até dele ficar, mas infelizmente pela a forma que ele está, né, por tudo que vem acontecendo, ele achou melhor sair para resolver essa situação e para um dia poder voltar com tranquilidade para trabalhar no Corinthians. Então a gente só tem a lamentar a saída dele hoje, mas a gente já está trabalhando desde ontem, quando ele conversou comigo, para que a gente tenha o mais rápido possível outro treinador também com muita competência, currículo para o tamanho do Corinthians. Em nenhum momento vocês pensaram em acabar com essa passagem antes desse pedido do Cuca? Em nenhum momento a diretoria pensou em tirar o Cuca antes dessa saída dele? Cara, foram dias aí terríveis de muita notícia, muita informação. Acho que não vem ao caso isso, né? Hoje, menos de uma semana depois, o Cuca está deixando o cargo. Mas uma classificação, o Corinthians agora nas oitavas da Copa do Brasil, então faz parte do futebol, não quero mais entrar nesse tipo de detalhe. Como é que fica a sequência de trabalho, a procura por um novo treinador? Porque boa parte da torcida, a torcida pedia um novo treinador, né, uma mudança em campo, e uma parte dessa mesma torcida pediu a saída do Cuca. E agora, como fica? O Corinthians é muito grande, né? O Corinthians são quase 40 milhões de torcedores, a gente viu esses dias aí uma grande maioria, eu acho que até chegou algumas pesquisas de alguns sites, ou de 80% a quase até 90% aí nos últimos dias. Então a gente viu uma aprovação grande, né? Lógico que também tem muita gente descontente. Quando a gente fala em 10% da torcida do Corinthians é muita gente, a gente respeita também as opiniões, mas agora infelizmente, né, o Cuca saiu para cuidar para resolver os problemas dele, não tinha mais condições de seguir. E a gente vai o mais rápido possível trazer outro treinador também que a torcida apoie, que tenha bastante currículo e experiência para poder assumir o Corinthians. Duílio, pensando no clássico contra o Palmeiras, aqui o Roger Guedes ainda comentou com a gente, como é que você estaria aqui se fosse jogador, né? Como é que você entraria em campo sábado para jogar contra o Palmeiras? Deixando claro que está difícil para eles se concentrarem, pensarem no jogo e tudo mais. Mas é um derby, é um jogo importante. Antes do jogo contra o Goiás, veio a informação de que o Corinthians não teria um interino. Vocês teriam um novo técnico. Conseguiram apresentar o Cuca antes da partida. O torcedor corintiano vai ter um novo técnico antes do derby? É uma certeza que vocês podem dar novamente ou dessa vez não? Dessa vez não dá para cravar que o Corinthians terá um novo técnico? Não dá para cravar. Quando a gente colocou aquela certeza, a gente já tinha, por isso, né, a gente não pode cravar nada. E no futebol também as coisas mudam muito. Mas a gente está trabalhando nisso já e vai seguir incansavelmente para que a gente tenha um excelente treinador o mais rápido possível. E o que você falou de que o Roger Guedes e tal, acho que parabenizar o time hoje, né, pelo que o time fez, pelo que o time foi sofrido, como é o Corinthians sempre. Tivemos a oportunidade de fazer mais gols durante o jogo e acabamos no pênalti, mas o time tem que parabenizar porque se entregou demais, correu bastante, não faltou luta. Então, parabenizar a todos e que isso é o que não pode faltar nesse time, né? É isso que a gente espera ver também no sábado contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras, se não tiver um novo técnico, que é o Fernando Lázaro que assume? Não sei, Salazar, isso a gente vai ver ainda. A gente trabalha primeiro com a possibilidade de ter um novo técnico. Se não tiver, aí nós vamos ver quem que vai assumir. Mas hoje a intenção é que a gente consiga ter alguém já até antes do sábado, né? Seria o ideal para dar algum treino ao time. Mas vamos ver, não é simples, não é fácil. O mercado não tem opções, está difícil, mas a gente vai conseguir.
Presidente, às vezes também os nomes começam a surgir e outros nomes que estão no mercado, o torcedor começa a debater possibilidade, perspectiva, até pela história recente que tem e pela história como um todo. O Rogério Ceni hoje é um técnico no mercado, mas tem uma história gigantesca com o rival do Corinthians. Isso pesa de alguma maneira na hora de avaliar o treinador? O Rogério Ceni, pela história que tem, por exemplo, com o São Paulo, seria a peça fora do baralho? Não, cara, eu não quero especular, me desculpa, mas não quero agora falar de um, de outro. A gente acabou. Não, então, tudo que eu falar aqui eu vou estar especulando, né? É lógico que pesa. O Rogério é um dos grandes ídolos do São Paulo, mas eu não vou entrar em detalhes. A gente acabou um jogo agora, numa semana que foi pesada. Então, é respirar um pouquinho, não a noite toda, porque já tem que começar a pensar de novo e trabalhar. Mas pelo menos algumas horas de paz e sossego. Para fechar, presidente, a saída do Cuca é mais um fracasso ou um alívio para vocês? Não concordo nem com alívio nem com fracasso. É uma pena. Eu lamento a saída dele, acho que é isso. É um lamento. É isso, Fernandinho Fernandes. Palavra do presidente Duílio Monteiro Alves, depois desse dia agitado, noite / madrugada agitada aqui na Neoquímica Arena. Palavra do presidente do Corinthians pós saída do Cuca. Ô Herrero, você tem acompanhado o Corinthians nos últimos dias e não há dúvida que esse episódio Cuca criou uma fratura dentro do Corinthians. Parte da torcida apoiava a permanência do treinador, parte queria a saída. Integrantes do próprio clube questionaram como foi o protesto do futebol feminino, do técnico Eduardo Elias, que depois disse, Arthur Elias, depois disse que a imprensa interpretou mal o que ele falou. Enfim, fraturas foram criadas na passagem do Cuca. Você acha que o Corinthians, em curto prazo, pelo que você acompanha, pelo que você sentiu dessa noite, o Corinthians consegue apaziguar essa situação, bons resultados, futebol jogado, resolvido, classificação garantida, vai ser o suficiente para o Corinthians baixar a bola e tentar encontrar um novo rumo? Ou porque nós estamos chegando em novembro na eleição para novo presidente. E esse episódio, com certeza, abalou toda a estrutura política e também do clube. É por isso, Fernandinho, que eu até perguntei nesse fim se acabou sendo um fracasso a saída do Cuca, né? Pensando nesse aspecto que envolve o fim do mandato do próprio Duílio Monteiro Alves, né? Que nos últimos dias acabou tendo algumas escolhas que a própria torcida colocou em dúvida, como a chegada do técnico Cuca, parte da torcida. Você me perguntou se é algo que dá para mudar o rumo, né? E como se muda o rumo trocando motorista várias e várias vezes. Sai o Lázaro, em 6 dias chega o Cuca e sai o Cuca. Quem será o novo técnico? Então é bem difícil que essas rusgas e essas manchas acabem sendo modificadas em pouco. O Roger Guedes foi bem claro. Cara, a gente não tem nem cabeça para pensar no jogo contra o Palmeiras ainda,